rede de televisão americana põe no ar um documentário que você precisa saber do que se trata. Uma grande parte de alimentos que os americanos estão consumindo são alimentos mudados, transformados, adicionados. Você sabe o que eu quero falar? São alimentos adulterados. E essa reportagem estará disponível para você, está em inglês, mas estará disponível para que você possa averiguar aqui na descrição. Tá? O link estará aqui na descrição e eles falam de coisas incríveis, coisas absurdas, como por exemplo o queijo parmesão. Muitas marcas, o que tem ali, naquilo que se diz de queijo parmesão, eles afirmam não tem nada de queijo parmesão. O óleo de oliva extremamente misturado com outras substâncias. O pescado, por exemplo, há muita coisa que não é verdade, como o bacalhau, que é vendido como bacalhau, mas não é bacalhau. E uma das pessoas entrevistadas, especialistas nessa área, ele afirma assim, que se der para ter mais lucro, tudo o que pode ser mexido, será mexido. Então, meus amigos, vejam a que ponto está a questão de desonestidade e o risco que essas pessoas estão sofrendo nesse país, mas nós vamos chegar lá na questão do Brasil. Então, as maneiras de se transformar um alimento e ter no rótulo uma coisa e dentro outra coisa que você nem sabe o que é, são muitas maneiras, como por exemplo, o uso de maneira desonesta dos rótulos, a adição de coisas, a mistura de coisas. Eles têm muitos caminhos e isso afeta não somente o nosso bolso, porque pensamos estar comprando gato, mas na verdade está sendo lebre, e não somente isso, prejudica também o nosso bem-estar, prejudica também a nossa saúde. Essa reportagem nos diz que aproximadamente 10% de toda a comida que circula nos Estados Unidos são alimentos adulterados. E não somente isso, mas os temperos também são adulterados. Por exemplo, tem gente que compra o açafrão e o açafrão, ele pensa que está usando açafrão, mas é algum bagulho, alguma mistura, algum lixo, alguma coisa que foi ali adicionada e a pessoa está ali consumindo aquele artigo enganoso. Para vocês terem uma ideia, na China, somente na China, porque esse problema não fica somente nos Estados Unidos, nós sabemos disso, somente na China, milhares e milhares de pequeninos, eles sofreram e muitos descansaram. E vocês entendem, eles descansaram e devido ao leite com misturas. Agora é o momento que nós queremos a sua opinião. Eu quero que você escreva aí o que é que você pensa se isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos, que tem um órgão federal que fiscaliza tudo, não é? Esse país que é considerado o primeiro mundo, se toda essa situação está acontecendo nos Estados Unidos, eu quero perguntar a você, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que é que você acha que acontece aqui no Brasil. Me dá a sua opinião. Se nos Estados Unidos está desse jeito, se na China com essa tecnologia toda está desse jeito, eu quero que vocês falem para mim o que é que você pensa que está acontecendo em nosso país. Vocês se lembram, por exemplo, vocês sabem, vocês entendem, vocês lembram daquilo que chamam de composto lácteo, não é? Porque antigamente leite era leite. Mas a indústria agora inventou o composto lácteo, né? E muitos entregam isso aos seus filhos para que sejam alimentados com esse troço. E veja só que perigo as nossas famílias estão enfrentando. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no óleo de canola? Um óleo que foi divulgado como um óleo vegetal, maravilhoso para a saúde, um dos melhores óleos para ser consumidos. Nós temos aqui um artigo que nós vamos deixar disponível para você na descrição, falando sobre o óleo de canola, um dos óleos mais perigosos, mais danosos para a nossa saúde. Abre o olho, meu querido, entenda o que é que você está consumindo. Você já ouviu falar também de peixes
e também de salmão, por exemplo, que são alimentados em cativeiros, são criados em cativeiros, né? E eu vi uma reportagem quando, há muitos anos atrás, no Globo Rural, nos mostra de que maneira incrível, né? Que maneira maravilhosa esse tipo de pescado é alimentado, né? Simplesmente com os dejetos do porco. Continuando ainda sobre as fraudes de alimentos, né? Um dia desse eu estava nas ruas do Rio de Janeiro e aí eu comprei, garantido pelo vendedor, um mel puríssimo de um sítio que se fabricava ali, produzia aquele mel puríssimo, né? E cobrou caro. E eu levei para casa e eu descobri que era açúcar derretido, né? Então, meus queridos, eu voltei ali onde estava mais ou menos aquele fornecedor, a polícia estava próxima e eu contei tudo à polícia, eu mostrei à polícia o que é que estava acontecendo e já que eles estavam ali quase de lado, eu pedi para que eles agissem, pelo menos fizessem ali uma sindicância, ali registrassem um ato de crime, né? Por adultério daquele alimento, porque as pessoas que são diabéticas, por exemplo, ou crianças, ou pessoas que são enfermas, se elas tomam um produto pensando que é mel puro de abelha e ali sendo um açúcar derretido, meus queridos, isso é puro crime. Mas você sabe o que é que a polícia disse? Nós não podemos fazer nada, infelizmente. Isso acontece, tudo, e eu saí dali realmente frustrado com aquela situação. E eu pergunto a você, o que é que você acha, meu querido, o que é que acontece com o nosso país com relação a os alimentos estarem sendo adulterados ou não? Finalmente, eu quero ler para vocês o que a Bíblia nos revela sobre toda essa... Por que que essas coisas acontecem, né? Por que que esses alimentos são adulterados? Por que os rótulos são mudados, coisas são adicionadas, são misturadas, são diluídas? Só tem um nome, meus queridos, e o nome para isso é egoísmo. O nome disso é cobiça. Nós vamos ler aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o que nos retrata sobre a raça humana nos últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Eles são ingratos, eles são ímpios e também sem amor. Irreconciliáveis, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, eles são cruéis, são pessoas soberbas, são pessoas que não temem a Deus, eles são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Meus queridos, então, se a Bíblia nos relata tudo isso sobre os últimos dias, então, o que nós vamos fazer com relação à nossa vida? O que nós vamos fazer com relação à nossa saúde, à nossa alimentação? E eu coloquei aqui algumas coisas que você pode então anotar e tentar seguir para você ter uma vida mais saudável. Aqui vai algumas dicas. Primeiro, plante os seus próprios alimentos, mesmo que você mora em apartamento. Existem vídeos que explicam como ter plantações de alimentos em vasos. Então, plante seu próprio alimento. Também plante o seu próprio condimento, plante também as suas plantas medicinais. Meus queridos, não está sendo adulterado somente, você come essa comida, você ingere esses temperos, não é? Que são adulterados, e aí quando você fica enfermo, então você vai comprar alguma coisa para melhorar, um suplemento, uma vitamina e pasmem, meus queridos, imaginem que nós temos aqui uma reportagem para mostrar para vocês de que há uma grande crise na indústria de encapsulados. A reportagem é da UOL, nós vamos colocar aqui para você na tela. Então, voltando, nós queremos dizer a você os passos para você se livrar de toda essa loucura que está acontecendo com alimentos, com condimentos e com encapsulados. Plante seus próprios alimentos, plante os seus próprios condimentos, plante as suas próprias plantas medicinais, compre alimentos no supermercado como se fosse ali o que você vai consumir, é o que é produzido numa floresta, é produzido pela natureza. Então você vai comprar o abacaxi,
A floresta produz abacaxi, floresta produz melancia, frutas e verduras, você compra. A floresta produz leite de caixa, então você já sabe o que fazer. A floresta produz biscoitos e sobremesas, então você já sabe o que fazer. Você entra no mercado, você entra numa feira e você imagina que você só vai comprar coisas ali que são produzidas numa floresta, são produzidas numa plantação, são produzidas em um local onde a natureza cuida. A natureza de Deus cuida da produção desses alimentos, senão você come. Mas se for caixa, se for empacotado, se você tiver de abrir, então abra bem os olhos, muito cuidado e tome a iniciativa certa. Busque a vida no campo. Esse é o nosso último conselho. Busque da maneira que for possível a vida no campo, porque as coisas estão difíceis. E o que é que você acha que vai acontecer daqui para frente? Então, meus queridos, é hora de preparo em todos os aspectos. Espero ter ajudado com esse vídeo. Que Deus te abençoe muito, graça, toda sorte de bênçãos para você e nos vemos no nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.